Olá. Bom, dando continuidade aqui às nossas aulas, na última aula a gente estava falando um pouco sobre a estrutura da monografia, né, falamos sobre a introdução. É claro que depois nós vamos falar isso de uma forma mais específica, né, o desenvolvimento do trabalho, como é que se divide os capítulos, falamos também sobre a conclusão. E agora nós vamos entrar num ponto que talvez seja interessante, porque eu vou tentar apresentar para vocês como que vocês podem formatar as normas, né, da ABNT no documento da monografia. Desde as minhas aulas anteriores, eu já venho falado que é importante deixar esse documento já formatado para evitar atraso, né? Então aqui eu vou passar as principais formatações aqui no documento para que ninguém tenha dúvida, né, em relação a isso. Claro que tem algumas pessoas que já sabem como que se formata o documento, e outras pessoas que têm dúvida em relação a isso ainda. Então isso aqui eu acho que vai ajudar bastante para que a monografia de vocês saia um pouco mais rápido, porque essa parte de formatação é um pouco chatinha, mas depois que isso fica pronto, ajuda bastante, né? Então eu vou apresentar um documento aqui para vocês, vai aparecer na tela para vocês um documento, e eu vou estar o tempo inteiro guiando o que eu estou fazendo aqui no documento para que vocês entendam. O modelo, né, que eu estou usando aqui de exemplo, eu até elaborei na minha casa lá, uma capa, né, uma folha de rosto, uma folha de aprovação, e eu vou seguir esse modelo, né? É claro que dependendo como é que chama, da edição, né, do Office de vocês, pode ser que tenha alguma diferença, né, mas a diferença ela é muito pouca, né? Então aqui eu estou usando um Office, se eu não me engano, 2012. Eu não sei se todo mundo já tem esse tipo de Office, mas ele é um pouco parecido com o 2007, tem algumas diferenças, mas é bastante parecido, tá? Então eu vou, a partir de agora, apresentar essa formatação, essas principais formatações de um documento. Então vamos lá. Bom, aqui aparece para vocês aí então um documento, né, que tem a capa, né, do que seria a monografia de vocês, tem a folha de rosto dessa monografia, tem a folha de aprovação, né, tem algumas folhas que eu deixei aqui em branco, que eu vou explicar depois o que é. Depois a gente tem, depois disso aqui vai entrar o resumo, o sumário e o texto da monografia. Então, voltando aqui à capa, de acordo com o documento que está disponibilizado no site para vocês, a capa é exigida que ela seja feita ou confeccionada como capa dura, né? Existem inúmeros lugares em Belo Horizonte que fazem esse tipo de capa dura, e a capa tem que seguir um padrão, né? É claro que esse padrão ele não é um padrão, a capa é o único elemento da monografia que a ABNT não fixa um padrão, mas eu acho interessante seguir mais ou menos a mesma lógica que é exigido para qualquer documento de monografia, né? Então aqui na capa, aqui da instituição, eles pedem que vocês coloquem no alto, né, a identificação do aluno. Eu coloquei aqui o meu nome, Juliano Fernandes, em caixa alta, negrito, centralizado. Bom, antes disso, é interessante, a primeira coisa que vocês já vão fazer é cuidar da formatação das margens, né? Vocês podem observar aqui que a margem superior ela tem 3 centímetros, a margem inferior tem 2 centímetros, a margem esquerda tem 3 centímetros e a margem direita tem 2 centímetros. É importante já colocar isso aqui de cara, né, no documento de vocês, para não ter errada depois. Obviamente que também é importante já deixar selecionado aqui a folha A4. Às vezes você está digitando, mas não está na folha A4, está em papel carta ou algo parecido, aí depois você vai formatar isso também, vira uma bagunça a monografia de vocês. Então essas duas coisinhas já são formatações que vocês vão fazer de imediato, né? A formatação das margens, que tem que seguir esse padrão, não tem como ser outro diferente, a não ser quando você vai imprimir no verso da folha, né? Hoje a ABNT aceita a impressão também no verso,
e aí você vai ter que inverter a margem esquerda com a margem direita para formatar o anverso com o verso, né? Mas isso aqui já tem que estar de cara formatado, as margens e aqui a folha A4, né? Então são duas coisas que vocês já fazem de imediato. Feito isso, a gente vai começar a formatar a capa. Então vem lá o nome do aluno, escrito em negrito caixa alta, né, o nome completo do aluno, certo? Centralizado bem no meio da folha, né? E também centralizado vem o título da monografia e o subtítulo. Reparem que o título da monografia ele está escrito, né, em caixa alta e negrito também, né? E há um espaçamento entre linhas, né, de 1,5. O espaçamento de 1,5, gente, é a regra geral da monografia, né? Existem momentos da monografia onde vocês vão usar espaçamento simples. Eu vou daqui a pouco falar sobre ele. Mas a regra geral da monografia é o espaçamento 1,5. Então, no título também vai ter espaçamento 1,5, né, entre as linhas do título e também entre as linhas do subtítulo. Nós vamos fazer uma aula específica depois sobre a questão do título, mas aqui eu já antecipo que é importante ter título e subtítulo, né? O subtítulo é uma forma de especificar melhor o que você pretende trabalhar na monografia de você, né? Então aqui temos um título, que eu obviamente criei um título aqui qualquer, Arguição de descumprimento de preceito fundamental e o direito como integridade. Aqui no próprio título já dá a entender que nós vamos trabalhar alguma coisa dentro da arguição de descumprimento de preceito fundamental a partir de uma ótica do direito como integridade, que é uma teoria do Ronald Dworkin, que seria exatamente o seu marco teórico, né? E aí depois, no subtítulo, eu vou explicando o que eu pretendo fazer, né? Uma contribuição crítica em relação ao acórdão que pretende eliminar a controvérsia judicial relevante. Então aqui eu deixo mais ou menos claro que a minha intenção na monografia, né, dentro do título, é exatamente fazer uma crítica àquela decisão do Supremo que pretende fixar um determinado entendimento. E essa crítica eu vou fazer na ótica do direito como integridade. Então o título já explica bastante isso. Vocês podem ver que o título está bastante centralizado, né? Para ficar um título, vamos dizer, que tem uma forma equilibrada, né? Para não ficar algo meio estranho. Bom, o título da pesquisa e logo abaixo, vamos dizer assim, na linha do rodapé, né? Vem lá a cidade, Belo Horizonte, e o ano em que a monografia foi escrita, 2014. Isso também vem centralizado, negrito e caixa alta. Isso é a capa da monografia de vocês. Essa capa, ela vem necessariamente confeccionada em capa dura, né? Logo em seguida, vem a folha de rosto. Bom, é a partir da folha de rosto que vocês vão começar a contar as páginas, né? Então a folha de rosto, ela é considerada como se fosse a página 1. É claro que não vem numeração na folha de rosto. A numeração da monografia das páginas começam a partir da introdução. Então, da folha de rosto até o sumário, que é o elemento anterior à introdução, não existe numeração de página. A numeração de página só começa a partir da introdução de vocês. Então, necessariamente, vocês vão ter que fazer uma quebra aí, né, de seção, para que não tenha essa numeração sequencial a partir da folha de rosto. Bom, a folha de rosto, aqui, então a partir daqui já começa a contar a paginação da monografia, não tem numeração de página. A folha de rosto é um documento também obrigatório na monografia. Ela é muito parecida com a capa, né? Vai ter apenas um detalhe, né, de diferente. Então tem lá também a mesma coisa, o nome do aluno, né, aqui no alto da folha de rosto. O título da monografia exatamente como está na capa da monografia, não tem diferença alguma, né? Espaçamento 1,5, caixa alta, negrito para o título, negrito e escrito normal para o subtítulo. E aí vem uma novidade, né? Que é o que a gente chama de nota de tese, que é esse texto que está aqui
abaixo, localizado à direita, ou seja, na metade direita, né, da folha de rosto. Esse texto é um texto meio padrão, né? Toda a monografia ele segue mais ou menos esse texto. Então aqui o texto que nós apresentamos como padrão seria esse: monografia apresentada ao curso de pós-graduação em Direito Público do Instituto Universitário Brasileiro, IUNIB, como requisito parcial para obtenção do título de especialista em Direito Público. Aqui está faltando em parceria com a FEAD, né? Que a gente acrescenta aqui. Então, em parceria com a FEAD, como requisito para obtenção parcial para obtenção de título de especialista em Direito. Ok? E aí, logo abaixo, também vem a cidade e o ano. Então, a folha de rosto parece bastante com a capa. Nós só acrescentamos aqui o que nós chamamos de nota de tese. Observe que essa nota de tese, ela está escrita, se vocês observarem aqui em cima, né, eu peguei a régua aqui em cima e arrastei até mais ou menos 8 centímetros ou 7 centímetros, né, que seria a régua. E o texto vai ser escrito a partir daqui, todo justificado. Então esse texto, necessariamente, ele vai ser arrastado, né, se eu pegar isso aqui e arrastar, vocês estão vendo que está movimentando aqui, né? Então eu vou arrastar ele até mais ou menos aqui, 7, 8 centímetros, não tem problema, né? E ele está escrito em espaçamento simples. Então aqui já tem um dos textos da monografia que não é escrito em espaçamento 1,5. O texto aqui é espaçamento simples na nota de tese. O tamanho da letra é exatamente 12, está usando a mesma letra, né? Ou seja, estou usando aqui Arial, né? A mesma fonte. Se vocês quiserem usar também pode ser o Times New Roman, né? Outra coisa que também que vocês já tem que formatar no início, né? A monografia, se vocês optaram pelo Arial, vai ter que ser Arial monografia inteira. Se optaram pelo Times, vai ter que ser o Times a monografia inteira. Então aqui eu optei pelo Arial e estou usando Arial o tempo inteiro aqui, tamanho 12 da fonte. Bom, dando sequência aqui, vai apresentar logo após a folha de rosto, vem a chamada folha de aprovação, ou seja, a folha onde vai ter ali a assinatura das pessoas que estão avaliando o seu texto, né, e quando que você defendeu. Né. Algumas folhas de aprovação, inclusive, vem a nota também da monografia de vocês. Bom, aqui a folha de aprovação, ela segue esse padrão, né? Vem escrito o nome do aluno, ele não está centralizado, né? Ele está justificado, né? O nome do aluno, em negrito. Logo abaixo vem o título da monografia também, todo justificado, não é mais centralizado, espaçamento 1,5 entre as linhas. Depois vem trabalho de conclusão de curso defendido e aprovado em. Aí vem aqui os espaços para vocês colocarem a data de quando que o trabalho foi defendido e quando que ele foi aprovado. E vem a banca examinadora, né? Ou seja, a formação da banca, né? A composição da banca. Então aqui tem os espaços para colocar o nome do professor, doutor, né? Eu coloquei um nome de X aqui, mas não sei quem vai estar na banca, e a instituição em que esse professor leciona. Aqui no caso eu coloquei aqui como exemplo PUC Minas, logo abaixo eu coloquei o FMG. Observe que aqui no mestre o correto é usar ME. As pessoas colocam MS, né? Mas o correto mesmo é ME. No caso ou seja, não existe essa possibilidade de usar esse S aqui. Tá? Aqui eu coloquei o FMG, e o último aqui seria exatamente quem é o presidente da banca examinadora de vocês. Né? Também coloquei um monte de letra aqui, e segue então esse padrão. Observem-se que o texto da folha de aprovação ele é todo justificado, né? Todo negrito, é o padrão que eu estou seguindo aqui da instituição que vocês fazem a pós-graduação. Tá? Bom, depois da folha de aprovação, então, a capa, a folha de rosto e a folha de aprovação, por enquanto, são elementos obrigatórios da monografia.
Outros elementos obrigatórios são o resumo e o sumário. Só que, entre a folha de aprovação e o resumo, existem 3 outras folhas que são opcionais. Vocês podem colocar, né, ou não. A primeira delas é a folha de dedicatória. Muitas pessoas gostam de colocar uma dedicatória na monografia de vocês. Observe que a dedicatória também segue o mesmo padrão da nota de tese, né? O texto foi arrastado aqui, né, na régua aqui em cima, até mais ou menos 8 centímetros. Escrevo a palavra dedicatória e a quem eu dedico a minha monografia. Aos pais, à mulher, ao marido, aos filhos e assim por diante. Então, o texto da dedicatória normalmente é um texto pequeno, né? Fica nessa primeira folha que não é obrigatória. Depois vem a folha de agradecimentos. Aqui vocês vão agradecer a quem vocês quiserem. O texto pode ser inclusive maior, né, se vocês quiserem agradecer muitas pessoas. O título fica centralizado e logo após vem o texto que vem justificado, que seria o texto dos agradecimentos. Também é uma folha que não é obrigatória. Logo depois dos agradecimentos, vem um texto que vocês vão observar em muitas monografias, que a gente chama de epígrafe. Aqui eu não coloquei a palavra epígrafe, porque não vem escrito a palavra epígrafe, né? Normalmente vem aqui um pensamento, que também vai estar ali arrastado em mais ou menos 8 centímetros, e ele vai estar escrito normalmente em itálico, né? Então vocês colocam ali uma frase de algum pensador, né? As pessoas costumam colocar alguma frase do Gandhi ou de algum outro grande influente, né? Do direito, da sociologia, da filosofia, da religião, o que seja, né? Uma frase aqui que seja uma frase que representa um pouco aquilo que você está trabalhando na sua monografia. É o que nós chamamos de epígrafe. Normalmente ela é escrita então em itálico, né? E fica ali uma frase bem pequena, bem curtinha, refletindo algum tipo de pensamento interessante. É o que seria epígrafe. A partir daqui, né, nós já voltamos para outros 2 elementos que são necessariamente obrigatórios na monografia, né? Um é o resumo. Ele também vai ser escrito centralizado, negrito, é o título do resumo. Logo abaixo vocês vão escrever o resumo de vocês, que já é justificado. Ele não vai ter aquele espaço aqui na primeira linha, né, do parágrafo. O resumo ele é escrito em um único parágrafo, não tem 2 ou 3 parágrafos no resumo, é um texto só, né, resumindo as principais ideias da monografia de vocês. Não é isso? Então, normalmente, vocês podem começar, inclusive, falando o que a monografia faz, né? Ou seja, qual que é a proposta da monografia, né? Então, aqui vocês vão falar de uma forma bem concisa, em até 500 palavras, né? Claro que não é negrito, então, em até 500 palavras, né? Fazer um resumo do texto da monografia apresentada. Bom, veja bem, em até 500 palavras. Se vocês conseguirem fazer um bom resumo com 100 palavras, 200 palavras, sem problema. Aqui na instituição, cobram-se o resumo em outra língua. Se eu não me engano, aceita o resumo somente em inglês, ou não sei se aceita espanhol e inglês, né? Então é importante você pegar aí ou uma pessoa que sabe inglês, ou você mesmo, então buscar um bom tradutor na internet para fazer o resumo também nessa outra língua, né, que seria o abstract, né? Então ele tem que estar exatamente da mesma forma que está o resumo em cima. Depois de feito o resumo em até 500 palavras, vocês vão apresentar as palavras-chave. As palavras-chave, essas palavras-chave necessariamente elas devem estar no resumo de vocês, né? Essas palavras-chave, normalmente a gente pede para colocar aí em torno de 5 palavras-chave, né? Elas devem estar no resumo e elas devem refletir exatamente aquilo que vocês vão trabalhar na pesquisa de vocês.
Se aqui na minha pesquisa eu estou trabalhando a arguição de descumprimento de preceito fundamental, eu estou trabalhando direito como integridade, né? Eu estou trabalhando no acórdão. Então, ou seja, eu tenho aqui já algumas palavras que eu posso colocar como palavra-chave, né? Então eu posso colocar arguição, ponto, né? Preceito, ponto, integridade, ponto, eu posso colocar acórdão, ponto, e outra palavra que eu poderia acrescentar aqui, ou alguma outra expressão. Eu posso colocar democracia, por exemplo, né? Nós estamos falando de democracia. Só que lembrando que essas 5 palavras que eu acrescentei aqui, elas devem estar no resumo de vocês, certo? Pode também ser uma expressão, não necessariamente tem que ser somente a palavra, né? Vocês podem colocar Estado Democrático de Direito, direito como integridade. Então não necessariamente é uma palavra. Então essa seria a parte do resumo de vocês, né? Então é interessante que o resumo fale do tema de vocês, do objetivo que a pesquisa tem, né? De certo modo, o que justificou rapidamente a pesquisa de vocês. Isso tudo são coisinhas que vocês podem colocar no resumo. E se vocês já quiserem apresentar também, bem rapidamente, qual que é o marco teórico, algo nesse sentido pode estar no resumo também, em até 500 palavras. Não pode ultrapassar as 500 palavras. Bom, feito o resumo, a gente vai entrar em outro ponto, que é também obrigatório na monografia de vocês, é o sumário. Né? O sumário também vem escrito em negrito, a palavra, né, o título, centralizado. O sumário, eu vou depois mostrar para vocês como é que faz para formatar o sumário. Vamos imaginar aqui um sumário aqui para essa monografia, bem rapidamente, né? Que ela tivesse aqui uma introdução, veja bem que quando eu coloquei aqui o número 1, né, não existe aquele ponto aqui depois da numeração, ok? A regra pede isso. Então vem a introdução, logo depois vem um capítulo 2, que vocês podem chamar aqui de controle de constitucionalidade. E aí depois vocês vão colocar subitens, né? 2.1. Aqui vocês podem falar, fazer uma introdução aqui também ao capítulo 2. Ou vocês podem chamar de aspectos históricos, né, do controle de constitucionalidade. Logo depois vocês podem falar de aspectos doutrinários do controle. E aí vocês vão falar sobre as ações do controle de constitucionalidade. Né? E aqui já coloca a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então aqui é o capítulo 2 da monografia de vocês, né? E aqui eu vou exatamente explicar como que funcionaria, por exemplo, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Então aqui vem, por exemplo, a discussão do que seria a DPF incidental, certo? Depois eu vou explicar melhor como é que faz para formatar esse sumário aqui, porque ele é um pouco diferenciado em cada um desses subitens aqui. Correto? Aqui, por exemplo, já vem mais ou menos assim. Vocês podem observar que a monografia de vocês aqui, esse sumário, eu estou imaginando ele com 1, 2, 3, 4 divisões aqui, né? Então, na primeira, que é a principal, né, vem sempre em caixa alta, negrito. A segunda vem normal, negrito. A terceira
vem itálico e negrito, a quarta já vem itálico e sem negrito. Ou seja, eu estou diferenciando cada um dos itens, né, dessas subdivisões. Ok? Não é aconselhado ultrapassar até 4 números aqui, né? Então eu comecei 2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.1.1. Não é interessante colocar aqui 2.3.1.1.1. Não que não possa colocar, mas é interessante manter até no máximo esse nível aqui, vamos dizer, do sumário. Então aqui eu tenho um primeiro ponto da monografia de vocês, de um sumário, onde eu estou apresentando ali uma discussão mais doutrinária, né? Se vocês quiserem colocar aqui aspectos jurisprudenciais, discussões de jurisprudência, de juízes, vocês podem acrescentar o que quiser, mas vamos concentrar mais ou menos nesse sumário aqui. Então agora vamos entrar no que seria o capítulo 3 da monografia de vocês. O capítulo 3 seria o que eu chamo de capítulo do marco teórico, né? Então aqui vocês vão colocar, pode até colocar o título, né, o direito como integridade. E é nesse ponto que vocês vão trabalhar o marco teórico da pesquisa de vocês, né? Então aqui eu começo a apresentar o que é que o Ronald Dworkin chama de direito como integridade. Então aqui no meu ponto, no capítulo 3, vai ter lá 3.1, onde eu posso trabalhar, por exemplo, as críticas feitas ao positivismo jurídico. Certo? Depois eu posso trabalhar, por exemplo, a noção do Dworkin de romance em cadeia, que tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui. Depois a gente pode trabalhar a noção de juiz Hércules, que também tem a ver com direito como integridade. São conceitos que estão envolvidos com isso aqui. Bom, eu não vou explicar, por enquanto, por que eu estou escolhendo isso aqui, porque depois eu montei uma aula específica sobre isso. Estou tentando montar um sumário aqui de uma forma mais rápida para que vocês possam entender. O capítulo 4, nós apresentaríamos os aspectos críticos da ADPF incidental, né? E aqui sim eu viria um capítulo 4.1, onde eu iria exatamente apresentar uma discussão em relação, ou seja, críticas ao acórdão que pretende, como é que eu coloquei no título? Só para voltar para lembrar aqui, que pretende eliminar a controvérsia judicial relevante. Eliminar a controvérsia judicial relevante. Então, mais ou menos isso, e aí eu posso partir para a conclusão. Vamos explicar isso depois. Depois a referência bibliográfica. Hoje em dia é interessante colocar somente referências, né? Porque vocês podem usar não somente livros. Veja bem que referências não tem numeração aqui. A numeração vai da introdução até a conclusão. Referências não tem numeração. Então aqui eu tenho mais ou menos aqui um sumário, né? Então agora nós vamos começar a entender como é que se faz a formatação desse sumário. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que pode acrescentar Bom, outra coisa que vocês devem observar é exatamente que o sumário ele também está disposto em espaçamento 1,5. Agora eu vou começar a formatação do sumário. Vou mostrar como é que vocês fazem para formatar o sumário, para que ele apareça aqui já como vai estar na monografia. Mas isso a gente faz daqui a pouquinho na próxima aula.